Olá pessoal, vamos continuando nossos estudos nossas aulas não presenciais, né? Nas últimas aulas aí a gente estudou bastante sobre triângulos, semelhança de triângulos. Passamos aí mais de um mês nesse conteúdo, certo? Acho que deu para muita gente fixar muita coisa. Agora a gente vai para outro conteúdo, também muito importante, muito importante na vida estudantil de vocês, que para o restante da vida, quando vocês estudarem matemática, vocês vão ver que é o Teorema de Pitágoras, certo? Então, eu vou explicar esse conteúdo bem devagarzinho, vou fazer alguns vídeos pequenininhos para ir lançando para vocês ao longo das aulas, para a gente entender direitinho da importância desse conteúdo, certo? Nesse primeiro vídeo mesmo, a gente vai começar a entender de onde é que a gente tira, ou onde é que a gente usa, melhor dizendo, o Teorema de Pitágoras. A gente ainda nem vai resolver nenhum cálculo nesse primeiro vídeo, certo? Então prestem bastante atenção no que eu tenho para passar para vocês a partir de agora. Primeira coisa, esse Teorema de Pitágoras, a gente só pode usá-lo nesse tipo de triângulo aqui. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo que tem um ângulo reto, certo? Acredito que todos vocês saibam que toda vez que a gente tem um triângulo, que esse triângulo tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, certo? A gente chama esse triângulo de triângulo retângulo, certo? Então toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui no triângulo, todos vocês já sabem que ele é um ângulo que mede 90 graus, consequentemente ele é chamado de ângulo reto e consequentemente isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Mas eu vou apagar aqui para não atrapalhar nosso desenvolvimento. Então vamos lá. Quando a gente está estudando o Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é como se chamam os lados do triângulo, certo? No triângulo retângulo, os lados têm nomes específicos. Então, se a gente observar o lado que vai ficar de frente para o ângulo reto, certo? Ou seja, o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa, certo? Um nome diferente, que vocês não são acostumados a ver, mas a partir de agora vocês vão ver sempre esse nome, certo? Então, toda vez que a gente tiver um triângulo reto, um triângulo retângulo, melhor dizendo, a primeira coisa que a gente vai procurar é o ângulo reto e observar que de frente para ele está a hipotenusa, certo? E os outros dois lados, eles também são chamados de catetos, certo? Aqui, esse lado é um cateto e esse lado de baixo aqui também é um cateto, certo? Então é importante a gente saber isso aí. Gravem na cabecinha de vocês. O maior ângulo, o maior lado, quer dizer, que está de frente para o ângulo reto, é sempre chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Para a gente utilizar no Teorema de Pitágoras, tem uma dicasinha que eu vou dar para facilitar nossos cálculos, certo? O lado da hipotenusa, a gente vai chamá-lo de lado A, certo? Isso aqui vai ser o lado A do nosso triângulo. E os outros dois lados, eu vou chamar de lado B e lado C, certo? Tem uma ordem para esse lado B e esse lado C? Não, não tem. Mas eu gosto de combinar com os estudantes, para ficar mais claro quando a gente for começar a fazer os cálculos, que o lado maior, a hipotenusa, é o lado A. Aí o médio é o lado B, certo? E o lado menor do triângulo é o lado C, certo? Então, revisando o que a gente viu, no triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa, os outros dois de catetos. Para a gente determinar como A, B e C, o maior lado é o lado A, o lado médio é o lado B e o lado menor é o lado C. Quando a gente identifica que tem um triângulo retângulo e que tem os lados A, B e C, a gente vai ter que saber e aprender, gravar na cabecinha de vocês, a fórmula do Teorema de Pitágoras. A fórmula é o quê? É uma regrinha que a gente vai usar em todas as questões para calcular e descobrir os valores desconhecidos. A fórmula do Teorema de Pitágoras é o seguinte: o valor do A elevado ao quadrado vai ser igual ao valor do B elevado ao quadrado mais o valor do C também elevado ao quadrado, certo? Então,
essa formulazinha aqui, vocês têm que começar a aprendê-la a partir de agora, certo? E para o resto da vida de vocês, sempre que vocês forem calcular um teorema de Pitágoras, vocês têm que saber essa fórmula. Ela é fácil de decorar, bem fácil de aprender e gravar na cabecinha de vocês. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então gravem isso aí, que nas próximas aulas, enquanto a gente estiver no conteúdo, sempre vamos usar essa fórmula aqui, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Às vezes o pessoal se atrapalha um pouquinho com essas teorias, mas quando a gente começar a resolver, a calcular, vocês vão entender bem o que eu quis dizer, certo? Mas o que é que vocês têm que gravar a partir de agora? Triângulo retângulo, triângulo que tem um ângulo reto, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. O maior lado é o lado A, o lado médio é o lado B e o lado menor é o lado C. Sabendo quem é A, B e C, a gente pode usar essa fórmula. A ao quadrado e B igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Gravem aí e a gente segue nos próximos vídeos.